Muito bem. Vamos então agora ao próximo módulo, que é o módulo de despesas. Aqui no módulo de despesa, a gente vai fazer o levantamento, né, do orçamento, dos gastos e das despesas aí da pessoa, tá? Então, olha só. A descrição e valor de todos os gastos e despesas fixas e variáveis de um determinado mês através de extratos bancários, boletos, extrato do cartão de crédito, carnê de pagamento. Então você vai reunir as informações que você tiver para poder colocar aqui nessa planilha todas as informações de gasto e despesas que você tem nos meses aí, tá certo? O ideal é que você faça isso aí de pelo menos os últimos 3 meses. Para quê? Porque a despesa ela varia um pouco de mês para mês, né? Às vezes você teve um gasto que saiu do padrão, uma coisa extra, um carro que quebrou, não sei, um casamento, uma festa, uma viagem, alguma coisa, e aí vai ficar um pouco distorcido. Então, se você fizer isso pelo menos com 3 meses, quanto mais melhor. Você vai ter uma média mais apurada aí das suas despesas mensais, tá certo? Depois disso, depois que você colocar as despesas aqui, né, mês, a categorias são essas aqui. Se esse gasto é fixo ou variável, o que é o gasto, o valor, aqui é o percentual, ele já calcula automático, tá? Depois, se você fizer isso, eu vou ensinar você a fazer a análise, né? Identificar oportunidades de redução de despesas e gastos. E aqui embaixo, à medida que você for preenchendo, vai surgindo um gráfico dividido por categoria, tá? Veja que dentro de cada uma dessas categorias, eu coloquei sugestões, por exemplo, alimentação básica. Se você parar o mouse em cima, vai aparecer, olha, despesas com supermercado, padaria, varejão, é a alimentação básica da casa, tá? Alimentação fora de casa, refeições e lanches em restaurantes e fast food. Bem-estar, manicure, salão de beleza, massagem, cabeleireiro, enfim. Então, para cada categoria, eu tenho aqui a sugestão do que você pode colocar aí dentro dessas categorias, tá? Uma observação importante é o seguinte. Aqui eu tenho essa categoria outros. Então tem a observação lá, veja lá. Esta categoria quase nunca deve ser utilizada apenas quando realmente surgir algo sem classificação, algo imprevisto. Então, suponhamos que você tem um tipo de gasto ou despesa que não se enquadra em nenhuma dessas categorias. Então você vem aqui e digita, cria uma nova categoria aqui para você, mas não utilize esta categoria com o nome outros, não coloque outros aqui. Por quê? Porque aí você perde. O mais importante aqui é você categorizar os gastos, tá certo? Fica muito mais fácil de você conseguir identificar oportunidades de redução de despesa. Legal? Beleza, então agora eu vou digitar aqui para vocês um exemplo de gastos de um mês específico aí para a gente discutir e fazer análise. Legal? Muito bem, então eu coloquei um exemplo aqui com várias despesas aí do mês, somente do mês de dezembro, tá certo? Então não coloquei todas as categorias, coloquei algumas. Alimentação básica, fora de casa, bem-estar, fixo e variável. Fixo e variável, pessoal, é o que? Fixo é aquilo que tem todo mês, não interessa se o valor altera ou não. Por exemplo, a conta de energia, ela nunca vem o mesmo valor, ela se altera, né? Um mês vem um valor, outro mês vem outro, mas é um gasto fixo, porque todo mês tem e você não pode viver sem, tá certo? Variável é aquele gasto que ele é eventual, ele pode até se repetir mês a mês, mas ele não é uma coisa que é indispensável. Como, por exemplo, a energia. Você, né, tem que ter energia na sua casa e tal. Beleza, então tá aqui os valores. E aí veja que nesta planilha do lado aqui, eu tenho os totais agrupados por categoria. Isso aqui já é automático, através de fórmula, tá certo? Então, quanto mais detalhado você colocar essa descrição aqui, melhor. Eu não coloquei tão detalhado assim, porque aqui é apenas um exemplo ilustrativo para você entender como preencher essa planilha. Mas quanto mais detalhado você colocar, melhor, fica mais fácil de você identificar oportunidades de redução desses gastos, tá certo? Então, esta aqui é a situação, olha,
a família, um casal, tá certo? Eles estão gastando R$ 9.690 por mês. Lembrando que a receita total do casal é 6.400. Se a gente fizer uma conta rápida aqui, olha, vou colocar aqui que tem um pouco mais de espaço. 9.690 menos 6.400 estão gastando R$ 3.290 a mais. E aí, se a gente considerar que a parcela do financiamento da casa, R$ 2.000, mais a parcela do financiamento do veículo, R$ 1.000, dá 3.000, né? Aqui está dando 3.300. É basicamente essas parcelas aí que estão onerando aí. Logicamente que tem vários gastos aqui. Agora a ideia é olhar no olho a olho, tá certo? É olhar categoria por categoria, gasto por gasto, para estabelecer metas de despesa que a gente vai colocar aqui, tá certo? A serem atingidas.